EmibraCast, se encante pelo universo das embalagens. Olá, sejam todos bem-vindos ao EmibraCast, podcast que aborda assuntos relacionados ao mercado gráfico, sustentabilidade e inovação. Eu sou Kaique Araújo, coordenador de gestão integrada, responsável pelo departamento técnico do Emibra. E aqui comigo hoje está o Carlos Henrique, especialista em segurança de alimentos, que vai falar um pouquinho sobre esse sistema aí de segurança de alimentos. Carlos, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Conta um pouquinho para a gente começar a conversa sobre você, sobre sua carreira, sua formação. Olá, Kaique, muito boa noite aí, obrigado pela visita. Um prazer estar aqui na Emibra hoje, falar um pouco desse assunto aí de segurança de alimentos que vem ganhando força aí no dia a dia, né? Muitas pessoas estão tendo contato com esse tema. Falar um pouquinho sobre o que é a segurança de alimentos para a embalagem e a importância dela, né? Tanto para as indústrias quanto para o consumidor, que assim, quando vai lá comprar o produto no mercado, saber quem produz aquela embalagem, quanto ela é segura para consumo. Então, basicamente, eu comecei como técnico de alimentos no Senai, tive alguns cursos diferenciados, mas acabei não gostando, gostei muito da área de alimentos. E aí do Senai aquilo me abriu a mente e tal, eu falei, vou seguir para uma área mais focada, né? E aí fiz faculdade, me formei na Oswaldo Cruz como tecnólogo em alimentos, o curso lá é bem conhecido na área como ciência de tecnologia de alimentos e embalagem. E nesse decorrer eu parti para a especialização em segurança de alimentos. Consegui fazer alguns cursos aí na área, comecei a ganhar especialização e aí segui para a área de embalagem e para a área de alimentos, que são áreas bem distintas, né? Tem essa diferenciação, tanto que você tem norma específica para embalagem, como você tem norma específica para alimento, e aí decidi seguir nessa área de certificação da norma para segurança de alimentos, tanto para alimentos quanto embalagem, nesse tempo. Certo, legal. Então, Carlos, você foi o especialista aí que nos ajudou na certificação, né? Mas o tema de segurança de alimentos é um tema muito amplo, né? Ele sim. engloba diversos pontos, mas vamos falar hoje exclusivamente sobre embalagens, né? O que seria, assim, um sistema de segurança de alimentos para embalagem, né? Quais são as preocupações, os pontos críticos, né? Quais são os pontos mais relevantes? Quando a gente fala de embalagem, algumas pessoas pensam assim, nossa, embalagem é fácil, tal, é mais tranquilo que alimento, porque ninguém come embalagem, né? Se a gente for pensar, mas a gente consome o que está dentro da embalagem. Então, será que aquela embalagem, ela, de uma certa forma, ela é segura para o alimento que ela está armazenando? Então, esse é o conceito. Quando você vai, simplesmente, vamos pensar quando você pede um delivery, né? Você pede lá o seu produto, ele vem dentro de uma embalagem, de um papel craft, né? Muitas pessoas conhecem. Vem aquele produto, ele tem contato com a gordura, será que aquilo traz um problema? A gente precisa, a gente vê o quanto há esse risco. Pensando agora no papel cartão, que a Emibra produz aí com grande qualidade. Pensando no papel cartão, quando eu tenho um produto que ele vai ter contato ali com esse papel cartão, ele tem um risco para o meu produto. Então, quais são os riscos? Ele tem um risco químico, que seria da questão da tinta, ele tem um risco microbiológico, pode acontecer? Pode, algum manipulador teve lá, contaminou o produto. São situações que a gente imagina numa norma de segurança de alimentos. Então, a gente precisa primeiro trabalhar essas questões internamente, digamos assim, né? Você busca essa certificação para embalagem no conceito de pensando em alimentos. Como assim, né? Como embalagem de alimento? Você pensa que aquela embalagem ela vai acondicionar um alimento, mas você não vai comer embalagem, mas de certa forma a embalagem tem que trazer segurança. Então, pensando nesse conceito, você tendo essa ideia, você já imagina que a embalagem ela também é importante, ela tem que ter uma segurança. Você tem que seguir padrões, você tem que ter uma estrutura adequada, você tem que ter equipamentos adequados, pessoas capacitadas, procedimentos específicos, situações que podem acontecer numa embalagem. Se a tinta da embalagem passar para o meu produto há um risco, claro que é um risco. Então, tudo isso é, digamos assim, mitigado, né? Prevenido no processo. Esse é o conceito principal da parte de segurança de alimentos para a embalagem. O sistema de gestão ele tem que ser robusto. Robusto de que forma? Ele tem que atender todos os parâmetros que a norma pede, que a legislação pede. Então, você precisa ter um conhecimento mais focado na questão como é que eu posso dizer?
de passar essa cultura para os seus colaboradores, para a alta direção, para falar da importância da segurança de alimentos para a embalagem. Porque até um tempo atrás, muitas pessoas não pensavam que a embalagem poderia trazer um risco. Então, hoje é diferente. Será que essa embalagem ela é segura para o produto? É dessa forma que eu tenho que pensar. Então, pensando nesse conceito, as indústrias de embalagem elas vêm buscando essa interação de ter a certificação da norma, de poder ser o diferencial no mercado. Muitas conseguem, outras não, porque a gente fala assim, mas ela é pior. Não é que ela é pior. É conceitos, né? A cultura de segurança de alimentos, ela é um conceito que ela tem que ser amplificado na cabeça das pessoas, para as pessoas entenderem a importância dela. Não simplesmente falar, não, vamos certificar e pronto. Não, tem todo ali um trabalho para ser construído. Certo, não, correto, concordo plenamente com você. Acho que dentro do processo de implementação, né, você participou com a gente, acho que esse foi o maior desafio, né, a cultura. Embora foi necessário diversos investimentos, eu acho que a cultura que foi o maior desafio para a gente. Como você se recorda, a gente fez a implementação de uma sala de asepsia, construção de um novo galpão, criamos diversos procedimentos internos, né, nós já tínhamos as boas práticas estabelecidas, mas a gente aumentou ainda mais, né, o cuidado com o manuseio da embalagem, enfim, foram diversas ações que nós tomamos, mas acho que o maior desafio realmente é a cultura, né? A Inmibra ela sempre teve ela tem um DNA para a qualidade, né, para a área ambiental também muito forte. Nós somos um dos pioneiros, né, nessas certificações. Então, trazer para o colaborador, para quem manuseia a embalagem, trazer para ele esses riscos, né? Que a gente pode ter riscos de qualidade, a gente pode ter riscos ambientais, mas também a gente pode ter riscos relacionados à segurança de alimentos, que envolve risco químico, físico, microbiológico. É diferente, realmente foi um desafio, né? Está sendo um desafio e vai ser um desafio, né? Não é algo tão simples. Mas, Carlos, me conta, quando você chegou na Inmibra, acho que você já participou desse processo em algumas outras empresas, né? Quando você chegou na Inmibra, como que você enxergou a Inmibra quanto à maturidade para ter um sistema de segurança de alimentos, né? O que você enxergou no seu diagnóstico aí? E também o que você enxergou no final, né? Se a gente conseguiu evoluir de uma certa forma. Claro que conseguimos porque somos certificados hoje, mas qual foi o seu sentimento quando você chegou aqui e viu o sistema da Inmibra, né? O que a gente pensa, o que eu penso, na verdade, é assim. Quando eu cheguei aqui, eu já vi que a Inmibra tinha um diferencial, né? De fato, foram feitos alguns ajustes, né? Por isso que é importante a participação da alta direção, porque nós estamos falando de investimentos que muda a estrutura da empresa, muda a questão do ambiente de trabalho, muda equipamento, muda diversas situações. Então, é importante a direção ter esse conceito, né? Que ela vai fazer algumas mudanças, que isso vai trazer benefícios para ela. Em Inmibra eu percebi que isso já estava, de uma certa forma, enraizado na mentalidade da gestão, que eles tinham um conceito de mudança para eles, porque eles já tinham algumas certificações. Então, a certificação de segurança de alimentos seria só mais uma para eles, né? Então, para a Inmibra. Então, o que eu pensei? Falei, bom, será que vai ser mais fácil, vai ser mais difícil? Como é que eu avaliei isso? Foi feito todo um diagnóstico de ver que a empresa, como já tinha essas normas já implementada, foi mais tranquilo, né, que a gente pode dizer, porque ela já tinha um conceito estabelecido, então isso ajudou bastante a seguir no processo. Não que foi fácil, de forma nenhuma, mas foi um desafio interessante de ver as pessoas tendo esse interesse em mudar, de ter essa preocupação de fazer o diferencial. Não, vamos seguir com a norma, vamos investir, vamos seguir. Você conscientizar um colaborador que trabalha numa indústria de embalagem, higienizar as mãos para entrar numa área de produção, é diferente de você falar que, olha, aqui é obrigatório numa indústria de alimentos a fazer higienização. Para embalagem não, porque vem realmente o conceito. Eu não consumo embalagem, eu consumo o que está dentro dela. Mas não é dessa forma que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que a embalagem é um meio de transporte do alimento, ela tem que trazer uma segurança. Então, quem produz ela tem que ter esse conceito. Então, para mim, o processo da Inmibra foi um processo bem interessante. Vi que ela já tinha uma aderência com a norma, já tinha algumas diferenciação de outras empresas.
já tinha uma estrutura adequada, já tinha os seus colaboradores, já estavam utilizando uniforme, touca, já tinha um conceito até da questão da barba, que é interessante, que a gente fala muito, não pode entrar de barba, tal. São coisas que a gente pensa, nossa, mas não é uma indústria de alimento. Não é, mas na indústria de embalagem você tem que seguir esse requisito. E às vezes, para implementar numa indústria que você não tem essa cultura, é mais difícil. Na Emibra eu percebi que foi mais tranquilo, que as pessoas estavam abertas a novas mudanças. Porque quando você tem uma cabeça fechada, é difícil você aceitar a mudança, você tem uma resistência. E quando você tem uma cabeça mais aberta, não, vamos pensar, vamos ver. Às vezes o não é algo legal, né? Vamos ver de uma forma diferente, será que pode ser feito assim? Vamos fazer diferente? Poxa, mas há tantos anos eu faço assim, será que vai mudar? É legal a mudança, porque a mudança ela pode trazer benefícios. Às vezes ter muita resistência não é legal. Você acaba atrapalhando a sua evolução, seu conhecimento. Então isso é importante. Quando eu pisei na Emibra, eu vi que o pessoal tinha esse conceito. Isso me ajudou bastante durante o processo. Foi um processo bem desafiador, foi bem interessante, foi gratificante, foi enriquecedor, tanto para mim quanto até para o meu conhecimento. Aprendi muito com as pessoas daqui. Simplesmente vem aprendendo cada vez mais. A gente fala assim, você é especialista, tal, você manja muito. Não, claro que não. Acho que cada dia é uma construção, né, de conhecimento. Cada vez você aprende mais. Acho que é legal você estar sempre aberto a novas experiências, a entender novos processos, você vai agregando muito mais conhecimento. E falando um pouco da relação das empresas, de fato, não temos muitas empresas certificadas no Brasil. É algo que, no começo, a gente percebia que, nossa, a Emibra está partindo para uma certificação de segurança de alimentos e tal, mas por quê, né? Porque a indústria de alimentos começou a ver isso nela, que ela tinha um potencial. Então, se uma indústria de alimentos vê que uma indústria de embalagem tem potencial para certificação, é legal isso, que ela vai ser a diferença, que ela vai ter essa diferenciação no mercado, que ela vai ter um nicho ali de mercado que vai abrir cada vez mais novas oportunidades, vai aumentar seu negócio, vai ter mais clientes. Então, isso é bem legal. E aí, Kaique, pegando um pouco desse gancho, aí eu volto a pergunta para você, né? Como é que foi a implementação da norma para você nesse processo? Pensando assim, quais as dificuldades, né, que mais você falou, caramba, será que eu vou conseguir? Como é que vai ser? Como é que foi essa experiência para você? A gente sabe que não foi fácil, né? Foi algumas noites sem dormir, pensando no processo ali, então foi desafiador. Como que foi isso para você? Então, realmente foi, como eu comentei, foi desafiador, né? Não foi fácil, mas com todo o suporte que a gente teve, tanto da direção desde o começo do projeto, quanto sua também, foi um desafio porque, como eu comentei, sempre nós tivemos aqui esse DNA de qualidade, de meio ambiente, então é um tema muito novo, né? Foi um tema muito novo pra gente, esse tema relacionado à segurança de alimentos, então tivemos que quebrar alguns paradigmas, né? Fazer alguns investimentos, algumas alterações. Então, não foi fácil, realmente. Acho que o desafio foi mais técnico, né? Assim, de entender alguns conceitos que não era tão fáceis, né? De ser entendidos. Esses conceitos, porque quando a gente, igual você mesmo comentou, nós somos certificados, né? 914, cadeia de custódia, Disney. Então, isso já traz um sistema integrado bem robusto, né? A gente tem diversos procedimentos estabelecidos, diversas boas práticas. Então, esse fluxo, né, o atendimento a requisito para a gente não era um desafio tão grande pelo nosso know-how, né, pelo know-how que a gente vem adquirindo com o tempo. Mas eu acho que o conceito segurança de alimentos, os riscos, né, identificar os riscos foi um pouco complexo. Até inclusive, Carlos, eu queria que você comentasse um pouco. Eu acho que tiveram 3 temas específicos, né, da parte da certificação, né, de atendimento a requisito, que são bem importantes, né, que é o APPCC, o Food Fraud e o Food Defense. Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre cada um, assim, não precisa entrar muito no mérito, que eu sei que é bem técnico, né, bem complexo, mas assim, o que esses 3 requisitos, né, o atendimento a esses 3 requisitos pode trazer de benefício tanto para o consumidor final, né, quanto para o cliente que está comprando a embalagem da Emibra, né? O que isso traz de benefício para ele saber que a Emibra atende esses requisitos, principalmente esses 3, PCC, Food Fraud e Food Defense. É legal que são termos para algumas pessoas um pouco novo, mas é termos que vêm ganhando força, né, nesse mercado, tanto de embalagem quanto de alimentos.
O APPCC, só falando um pouco da sigla, é Análise de Perigo, Ponto Crítico de Controle. Ele pergunta o que é isso, né? Qual que é o conceito? Essa análise de perigo, ela visa simplesmente garantir que a embalagem